Olá para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Está entrando no ar mais uma edição do programa Pauta Aberta. Hoje, quinta-feira, dia 30 de julho. Que bom te receber aqui. Você fica com a gente na próxima meia hora. E começamos o programa de hoje falando de economia. O Banco Central anunciou o lançamento da nota de R$200 que já foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. A cédula terá como personagem o lobo-guará. O Banco Central ainda não divulgou imagens da nova nota que deve entrar em circulação no final de agosto. 450 milhões de cédulas de R$200 deverão ser impressas ainda este ano. O último lançamento de uma nota realizado no país foi em 2002, quando entrou em circulação a cédula de R$20. Atualmente, há 6 tipos de notas, de R$2, 5, 10, 20, 50 e R$100. E a gente continua ainda falando sobre economia, que a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que libera o saque extraordinário de até R$ 1.045 de contas ativas e inativas do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em razão da pandemia do novo coronavírus. O parecer aprovado inclui dispositivo que permite que trabalhadores que tiveram redução salarial ou suspensão do contrato em razão da pandemia façam um saque adicional para recompor seu último salário. A matéria segue agora para o Senado. E agora vamos falar de flores. Quem não gosta, né? Este mercado só tem crescido no Brasil, mas a pandemia trouxe novos desafios para quem trabalha no ramo. Diversidade que enche os olhos com tanta beleza. O mercado de flores tem crescido no Brasil. São 8 mil produtores que movimentam mais de 10 bilhões de reais na economia. E nesse cenário, o Paraná se destaca. É considerado um dos maiores produtores de flores do país. Aqui, o cultivo tem crescido cerca de 8% ao ano e responde por mais de 136 milhões de reais do valor bruto da produção do estado. Essa engenheira agrônoma explica que o clima do Paraná favorece o cultivo. Ajuda bastante a questão do solo, do clima e também a economia da região, uma forma do pessoal mudar, às vezes plantava feijão, outras culturas, e eles mudaram para flores para a questão econômica. É claro que algumas espécies se destacam. Crisântemos, as rosas, orquídeas. Temos muitas suculentas hoje em expansão em grandes áreas. Rosa do deserto, inclusive temos o maior produtor de rosa do deserto do Brasil, está em Londrina. E toda essa variedade vem parar nas floriculturas. O problema é que com a pandemia as vendas caíram. Essa comerciante sentiu o impacto e teve que investir ainda mais no comércio online. O nosso faturamento está reduzido a menos de 30% do que nós faturávamos antes. Agora nós percebemos que a procura pelo site, por outros canais que nós abrimos aqui, o WhatsApp, e mesmo estamos fomentando mais o site, que está sendo bem maior. E o resultado surpreendeu. Dia das Mães, nós tivemos uma venda excepcional de 101% a mais no site. Mas além do aumento nas vendas pela internet, a principal mudança observada foi no comportamento dos clientes. A procura por plantinhas, que são os novos pets, as pessoas estão adorando ter em casa um produto mais natural, enfeitar a casa, embelezar, a planta faz companhia, né? Alguma coisa mais viva, mais vibrante, nem que seja por uns dias, trocar semana a semana, ou mesmo presentear alguém, porque não estão podendo ter contato com os familiares, com tios, avós, os pais, um amigo que está precisando de um abraço, de um alento, então eles mandam um arranjinho para levar esse carinho através das flores, como se estivesse abraçando com flores. Bom, a gente acabou de ver essa reportagem aí falando na mudança da rotina com relação à economia e com relação às pessoas que trabalham com flores e o comércio de uma forma geral. E a pandemia também mudou muito a vida de todos nós como um todo. E uma das consequências, que nós até já abordamos esse assunto várias vezes aqui no programa Pauta Aberta, é com relação à saúde mental das pessoas. E pensando nisso, a Prefeitura de Maringá, uma cidade que fica no noroeste do nosso estado, aqui do estado do Paraná, está colocando à disposição da população um serviço de atendimento psicológico por telefone. Máscara, álcool gel e distanciamento social.
Esses são apenas alguns detalhes da nova rotina imposta pela pandemia. Mas os efeitos de tudo isso vão muito além. Há cerca de 4 meses, o novo coronavírus mexeu não apenas com os hábitos, mas também com as emoções. Estresse, ansiedade, medo e preocupações têm sido cada vez mais comuns e cada um tem seus motivos. É muita tortura porque eu sou de Curitiba, eu não sou daqui. A minha família está toda lá e eu vim para cá sozinha. E aí eu fico mais apreensiva porque lá tá... Então, assim, é como se psicológico mesmo fica bem abalado, né? No começo, eu achei que ia passar rápido. Aí a gente até foi relevando, mas agora com esses alongamentos, começa a ficar mais ansioso. Ansiedade e preocupação também, né? O que vai acontecer, o que está acontecendo. Está bem difícil a gente se equilibrar, né, com tudo o que está acontecendo. Essa pandemia está deixando a gente bem sem norte. Para ajudar a população a enfrentar este momento de instabilidade emocional, profissionais de psicologia de Maringá, no noroeste do Paraná, que atendiam em unidades básicas de saúde, se reorganizaram e, desde o início da pandemia, estão fazendo atendimentos por telefone. É um plantão que serve para ouvir e acolher todo tipo de sofrimento. Era óbvio, claro, muito claro para a gente que o sofrimento ia aumentar e ia aparecer em forma de ansiedade, de estresse, de medo, né, de pânico. E o agravamento também de quem já tem um transtorno instalado e já faz o atendimento. Então veio a ideia e a organização desse serviço através de um telefone, né, como uma forma de continuar mantendo a oferta do atendimento psicológico. Por cerca de 40 minutos, os profissionais escutam as angústias de quem liga e, mesmo à distância, oferecem conforto e empatia. Você se vê mais impaciente com as pessoas, com as situações, tudo aquilo que começa a exagerar, a fugir do padrão normal, atrapalhar a sua rotina diária, modificar a sua forma de agir ou de reagir sobre as coisas, já é um sinalzinho de alerta. Desde que começou, o plantão de atendimento psicológico de Maringá já ajudou mais de 3.000 pessoas de todos os lugares. O serviço é de graça e funciona todos os dias das 7 da manhã às 7 da noite. Pelo telefone 44 3309 4700. Um apoio psicológico, tem muita gente que tem preconceito, tem vergonha de buscar, mas entenda que a sua saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E ninguém é saudável se não for através desse equilíbrio da saúde física e mental e espiritual, né? A gente precisa manter esse equilíbrio. Rafael, esse serviço é muito bem-vindo nesta época, né? Principalmente aí os idosos. Muitos não podem sair de casa, na verdade não devem sair de casa e se sentem bastante sozinhos. É muito importante, né, parte de serviços aí psicológicos, como nós vimos esse da Prefeitura de Maringá, ou apenas de escutação, que a gente fala, né, de você ouvir as pessoas. Né? A gente conversa com muitas pessoas aqui, as pessoas estão muito angustiadas porque não sabem o amanhã. Mesmo com o afrouxamento, né, do isolamento social, a gente não sabe quando a vida volta ao normal. Esses dias eu ouvi até uma pessoa brincando, falando, ai, que saudade de pegar uma fila de supermercado normal. Eu falei, mas o que seria uma fila de supermercado normal? Não, que você fica próximo da pessoa. Até isso a gente não sabe quando vai voltar. E como a gente viu na reportagem ali, aquela senhora, né, que mora sozinha, está distante dos familiares, né? Muitas vezes aí uma ligação ajuda a suprir este momento aí de tanta dificuldade que a gente está vivendo. Exatamente, né? Muda muito a pessoa, ajuda bastante. É verdade. E quem nunca sentiu aquela dorzinha de cabeça que incomoda? O problema é quando ela é frequente e pode ser causada pela enxaqueca, uma das doenças mais incapacitantes entre as pessoas jovens. Confira. Todo mundo já teve dor de cabeça em algum momento, mas o problema é quando ela é causada pela enxaqueca. Caso da Cleonice, que vive com a doença há 20 anos. Por volta dos 20 anos de idade foi quando começou. Mas o agravamento mesmo ocorreu em 2017, que eu vim de 5 anos piorando, que daí eu fui parar no tratamento que eu fiz por 1 ano e 3 meses. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que tem origem genética. Esse neurologista explica que alguns sintomas bem expressivos ajudam no diagnóstico. Enxaqueca, no geral, provoca uma dor unilateral, então apenas de um lado da cabeça,
Geralmente essa dor se localiza na parte anterior, então ao redor da fronte, na testa, na têmpora, no olho. Geralmente é uma dor forte ou moderada, que tem uma duração de 4 a 72 horas, ou seja, pode perdurar até 3 dias. Lateja, a pessoa tem uma sensação que o coração bate ali naquela região e vem normalmente associada a enjoo, pode acontecer vômito, incômodo com luz, com barulho, com cheiro. A enxaqueca atinge 15% da população brasileira, ou seja, cerca de 31 milhões de pessoas. Em casos mais graves, a dor é tão intensa que o paciente chega a procurar o pronto-socorro. Nesse hospital neurológico, por exemplo, o motivo de 1 a cada 3 atendimentos é a dor de cabeça. A enxaqueca possui um dado alarmante. Hoje a gente sabe que a doença enxaqueca é a doença que mais incapacita pessoas jovens, dos 18 aos 50 anos, no mundo. Significa que ela deixa mais a pessoa afastada de trabalho, de relações familiares, relações sociais, do que qualquer outra doença nessa faixa etária. A enxaqueca não tem cura, mas o tratamento correto pode melhorar a qualidade de vida do paciente. Se qualquer pessoa tiver pelo menos 3 episódios de dor de cabeça, e até pode ser enxaqueca ou qualquer outro tipo de dor, 3 episódios de dor de cabeça por mês, por pelo menos 3 meses, essa pessoa precisa fazer um tratamento. E aí a gente vai. Quais tratamentos? Medicamentoso e não medicamentoso. O medicamentoso, existe o tratamento preventivo e o tratamento agudo, que é da crise. Após o tratamento, a minha vida mudou totalmente. Posso dizer vida antes e vida depois. Porque eu consigo fazer tudo que normalmente as pessoas fazem. É muito ruim você ir dormir com planejamento para o dia seguinte e no dia seguinte você não conseguir levantar da cama porque a cabeça não permite. O Pauta Aberta vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Pauta Aberta. Bom, para você se destacar no mercado de trabalho é essencial que você tenha um bom planejamento e uma boa estratégia. E nesse período de pandemia, essa estratégia deve continuar sim. Agora eu gostaria que você acompanhasse essa reportagem especial que nós preparamos para você, aí dicas essenciais de como você se destacar no mercado de trabalho. Nosso foco de hoje é conversar um pouco sobre mercado de trabalho, sobre planejamento de carreira nesse período durante e pós-pandemia, nesse período de quarentena. Como que você pode preparar a sua carreira, o seu dia a dia, a sua vida, o seu currículo, para que você possa alcançar, sim, os seus objetivos profissionais. Isso passa por um processo muito direto, primeiro, de análise. Você precisa analisar o seu momento profissional, o local onde você está e quais são as suas chances de continuar nesse local e continuar crescendo nesse lugar. Se trata de um processo bastante estratégico. E como que você faz isso? Bom, a primeira coisa que você precisa analisar é justamente se o que você faz é repetitivo. Se você repete isso várias vezes durante o dia ou várias vezes durante a semana, obviamente um sistema, um aplicativo, um robô, robotização pode fazer isso no seu lugar. E se o sistema pode fazer, obviamente vai poder fazer mais rápido, com mais precisão, menor custo e possivelmente com mais qualidade. E quando isso acontece, obviamente a indústria, o mercado de trabalho vai te substituir em algum momento. Eu estou aqui para falar de verdades duras, não de mentiras confortáveis, mas sempre é melhor saber. Professor, o que eu faço então? Muito simples. Analise e veja se você está nessa situação. Se você está nessa situação, comece a se preparar agora mesmo. Não deixe o tempo passar. Isso vai fazer toda a diferença. Encontre um outro caminho. Encontre outras opções. Encontre outras possibilidades. Hoje, quem tem mais de 40 anos, com certeza terá mais uma carreira. Quem tem mais de 25, terá 2. E quem tem hoje menos de 18, terá 3 ou 4 ao longo da vida. Veja bem, hein? Não estou falando de empregos, estou falando de carreiras. Foi-se o tempo onde você fazia uma graduação em alguma coisa e vivia o resto da vida nisso, né? No futuro nós teremos cada vez menos emprego e cada vez mais trabalho. E para isso você precisa potencializar a sua raridade. O mercado precisa querer
você, ok? E isso faz toda a diferença. Assuma as rédeas da sua carreira, assuma as rédeas do seu futuro, controle, não deixe que outras pessoas façam isso por você. Nada nessa vida, você já aprendeu isso, nada nessa vida vem de graça. E se algo vier, efetivamente a sua avó já falava disso, desconfie, perfeito? Torne a sua vida, o seu momento profissional, seu planejamento, seu controle. Isso sim, a médio e longo prazo sempre faz diferença. Então você precisa olhar para frente. O que o mercado quer? O que o mercado vai precisar de você? Né? Quais são as opções que existem no mercado? Frente a estas opções, você identifica quais são as mais desejáveis. Dentro daquelas mais desejáveis, você olha para você. No que você é bom? Quais são as suas características e competências que mais são aderentes com essas opções boas que você tem? Se faltam algumas coisas, você as desenvolve. Mas formação, estudo, titulação, boas graduações, boas pós-graduações, bons MBAs, desenvolver um segundo e um terceiro idioma, né? E especialmente nessa questão do idioma, hoje em dia está cada vez mais acessível e aplicativos gratuitos disponíveis para isso, se desenvolva. Uma boa graduação, um bom MBA, você conhecer, obviamente, o mercado onde você trabalha de forma prática, um segundo e um terceiro idioma e ter experiência profissional. Isso sim potencializará o seu futuro profissional e, obviamente, galgará espaço no mercado para você. Seja para um bom cargo dentro de empresas que ainda existam, né? Ou efetivamente você sendo dono do seu próprio negócio. Para se preparar para o futuro e para se preparar para o momento presente, você obviamente precisa entender qual é o lugar do ser humano, né? E o lugar do ser humano é justamente naquilo que a máquina não chega, naquilo que o sistema não chega. E para isso, você sim precisa se desenvolver. E hoje, 30 de julho, é Dia Mundial da Amizade. E para celebrar esta data, nós vamos te mostrar agora a história de um grupo que mantém a amizade há mais de 25 anos. A gente ficou sabendo dessa linda história de amizade por conta de um texto que foi publicado na internet. Criança, você ainda não sabe, mas esta menina girando loucamente ao seu lado no carrossel será para sempre uma das pessoas mais relevantes da sua vida. Mônica, por que você decidiu publicar esse texto para todo mundo ver? Bom, primeiro porque eu gosto muito de escrever e tenho o hábito de escrever em homenagem aos meus amigos, à minha família, às pessoas que eu amo. E principalmente os amigos de infância com quem eu venho partilhando a vida, né, há muitos anos. Essas amigas, a maioria delas são amigas há mais de 30 anos e isso é uma coisa muito forte para mim. Já são mais de 25 anos de amizade. E para essas amigas inseparáveis, rever as fotos antigas é sempre uma diversão. Ela era prima da Mônica. Era não, ainda é, né? Até onde eu sei. Para começar esse papo, eu queria entender onde é que essas histórias, né, se cruzam. Como é que tudo isso começou? No colégio, Nossa Senhora Menina. Acho que a maioria veio de lá. A história começou lá. A Mônica, a Fê, eu e a Cíntia estudamos lá. E a Fábio de Campinas. E a Fábio de Campinas também, nós estudamos lá. Com o tempo, outras meninas foram se juntando ao grupo. Uma das meninas ia para outra turma, ao invés de se separar, a gente agregava mais, por exemplo, entendeu? A Fábio não estudou comigo no primeiro ano, mas quando ela estudou com a Mônica, daí a gente começou a ser mais amiga, assim, entendeu? Mas nem sempre as melhores amigas de hoje foram tão próximas no passado. Tinha uma certa rixa, porque ela era super boa aluna. Ela era super boa aluna. E aí tinha aquela concorrência, assim, aquela rixa. Enfim, a gente nunca brigou, propriamente dito, mas também nunca se conversou. Então, nós finalmente fomos estudar na mesma sala. E aí eu conheci, a gente começou, né, conversar, conhecer. Aí eu descobri que ela queria fazer arquitetura, eu também queria. E pronto, foi o que bastou pra gente, né? Se tornar aliadas. Exatamente. A relação se tornou tão boa que hoje as duas arquitetas têm um escritório e trabalham juntas. Eu sou a madrinha do filho dela, então assim, a amizade é de casamento. Não tem como explicar. Assim, é uma amizade super especial porque ela vai é da vida pessoal, da vida profissional, das famílias, né? As famílias estão unidas. Do grupo de 9 amigas, 2 moram fora da cidade, o que não quer dizer que não participam dos bate-papos. Com elas, a conversa é virtual. 26 anos que eu tô morando fora e mesmo assim a gente tem uma caixa enorme de cartas trocadas.
Depois das tecnologias vindo, né, o e-mail e o WhatsApp, a gente se fala diariamente, várias vezes por dia. Com tanto tempo de amizade, histórias e momentos especiais para ficar na memória, não faltam. Passei um ano fora, antes de voltar, eu liguei para casa da mãe da Ju. Aí caiu bem no dia que elas estavam aqui, falei com todas elas, uma de cada vez. Todo mundo chorando. Todo mundo chorando, de lá e de cá, né? Eu achei bem legal. Hoje a amizade que começou com as meninas se estendeu para os maridos e filhos. Também teve encontro das famílias de todas nós. Então, no final do ano passado a gente foi conseguir uma chácara, né? Foi muito bacana também. Que daí foram os maridos, os filhos. Que também acabaram se tornando amigos. Sim. Não poderia encerrar a entrevista com outra pergunta senão... Então, uma amizade para mais quantos anos? A vida toda, com certeza. Além da vida. E agora nós vamos falar da saúde das crianças. Como está a alimentação do seu filho ou da sua filha? Você sabia que uma alimentação desde bebê influencia muito na saúde como adulto? Acompanhe. O Otto tem 11 meses e já sabe o que é bom. A alimentação saudável é regra por aqui. A mãe explica que sempre se alimentou bem e faz questão de ensinar esse hábito para o filho. Quando começou a introdução alimentar, não foi diferente. Eu comecei a fazer as preparações com muito carinho, com muita vontade de oferecer para o Otto o melhor que a natureza tem, né? Então, eu procuro dar o mais natural possível, o mais puro possível, para ele experimentar os alimentos in natura, o sabor original, no caso, né? Não nada de industrializado. E se o Otto continuar assim, vai se tornar um adulto muito saudável, ao contrário dos bebês que não se alimentam bem. Um estudo do Ministério da Saúde alerta que crianças acima do peso têm 75% de chances a mais de se tornarem adultos obesos. Após os 6 meses, o bebê deixa de se alimentar exclusivamente do leite materno. De acordo com essa nutricionista, até os 2 anos de idade não devem ser oferecidos alimentos ultraprocessados, ou seja, aqueles que possuem excesso de sal, açúcar, gordura e ingredientes artificiais. Aí você pensa num bebê que está formando o paladar dele. E você começa a entrar com esses ingredientes em grande quantidade, né? Muito açúcar, muito sal, realçador de sabor. A criança ela vai acostumar a comer alimentos que tenham muito açúcar, muito sal, né? E é o que a gente não quer, porque a gente sabe o prejuízo do exagero desses ingredientes durante a vida, né? E esses alimentos ultraprocessados não têm vez no prato do Otto. A mãe conta qual é o segredo para incentivar o filho a comer bem. Eu vou variando a forma de cada alimento que dou para ele. Tem alguns alimentos que ele prefere comer sozinho, mas tem algumas coisas que ele gosta que eu dê. É engraçado. Então eu vou observando o meu bebê e vou vendo o que funciona. Eu acho que toda mãe, o ideal é observar o que funciona na sua família, o que funciona para o seu bebê. Não acho que... Eu não sigo uma regra e até hoje a única coisa que ele não gosta muito é ovo. A Juliane é a prova de que não é difícil oferecer uma alimentação saudável para o filho. Mudanças simples podem fazer a diferença no dia a dia dos pequenos. Primeira coisa é o exemplo da família. Sabe, não dá para você dizer, olha, você tem que comer tal coisa porque é saudável. Se a criança está sentada ali à mesa e olha o prato do pai, da mãe ou daquela figura que vive com ela, que deveria ser o exemplo, e o adulto não está comendo o alimento que ela deveria comer. Segundo, fazer as refeições em família, né? Sentado à mesa, livre de distrações. Às vezes os pais colocam ali um videozinho, um filminho para a criança ver. Isso não é recomendado. O ideal é, momento da refeição, vamos comer. Não fazer chantagem ou oferecer prêmios para a criança para que ela coma. E não diga assim, se você não comer, você não vai ganhar sobremesa, por exemplo. Porque na cabecinha dela, ela vai entender, então eu tenho que fazer um sacrifício, que é comer alimentos saudáveis, para ganhar uma recompensa de algo que é maravilhoso, que é a sobremesa. Então você vai estar reforçando a seletividade dela.
E o programa Pauta Aberta desta quinta-feira está chegando ao fim. Você pode rever esse programa e todos os outros programas da TV Evangelizar no nosso canal oficial do YouTube, que está aí, ó, aparecendo aí no seu vídeo. Obrigada pela sua companhia. Nos encontramos amanhã. Tchau.